Boa noite! Estou muito feliz que vocês estavam aí esperando. Nós estamos com uma convidada hoje muito especial. Ela é secretária nacional de Assistência Social, servidora de carreira da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Mari Velônia. Seja muito bem-vinda aqui no podcast. Muito obrigada, Renata. É uma honra, né, atender um convite seu. É uma honra também estar falando aí para as pessoas que estão nos acompanhando, né, que criam essa sintonia conosco e para conhecer um pouco mais da assistência social, uma política tão importante para os brasileiros. Bom, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Eu estava acompanhando, né, a Clara falando começa, começa, e isso é muito legal. A gente tem trazido várias pautas importantes que precisam ser esclarecidas, discutidas, para construirmos políticas públicas nesse sentido. Então, hoje eu estou aqui com essa convidada que vocês já viram quem é, essa secretária, essa mulher incrível, né, uma grande referência nessa área. E dentre as competências da Secretaria Nacional de Assistência Social, hoje, nesse podcast, a gente vai falar da atuação frente ao SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. E aí eu queria perguntar para quem está assistindo se vocês sabem a diferença entre a assistência social e o assistencialismo. A assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal de 88, ou seja, é um direito de todo cidadão, assim como a educação e a saúde. E a assistência social, ela tem natureza preventiva e protetiva. Já o assistencialismo, ele tem um caráter imediatista, ou seja, a assistência social, ela tem a premissa de acompanhar o cidadão até que ele comece a caminhar com uma vida digna. Já o assistencialismo, não. Ele provê aquela necessidade momentânea, mas não cria um vínculo. E hoje, quer dizer, a assistência social, né, ela é organizada por meio do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E ele tem articulações a nível federal, estadual, municipal, aqui no nosso caso, distrital. E o objetivo é combater a pobreza e garantir os direitos dos cidadãos. E essas ações, elas são divididas em dois tipos: proteção social especial e a proteção social básica. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode me interromper, viu, secretária? Você está dando uma aula, estou aqui só olhando porque, como professora que sou, inclusive da disciplina de assistência social, já ia aqui, ó, dar nota 10, Ah, tá? que bom, porque eu estou fazendo um briefing aí para quem está assistindo a gente para comentar as nossas Ótimo, tenho perguntas. certeza que o pessoal está animado aí, assistindo e acompanhando, e quem for aluno já pode pegar essas dicas, porque isso cai na prova. Ó, então vocês estão vendo. Mas voltando, então as ações estão divididas: a proteção social básica e a proteção social especial. E nas regiões, elas estão vinculadas a centros específicos, que todos vocês conhecem: o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. E o CRAS, ele é voltado para ações preventivas, e o CREAS, ele assiste as pessoas que já tiveram seus direitos violados. E, secretária, quais são os responsáveis pela execução dessas políticas de assistência social do SUAS? Então, Renata, a assistência social, ela, como bem colocado, ela é uma política pública e ela é descentralizada. O que seria isso? É uma política em que cada ente federado tem a sua autonomia. Então, o governo federal é responsável por orientar, por dar as diretrizes, mas a execução, ela fica com estados, municípios e Distrito Federal. Então, em todas essas esferas, existem órgãos gestores. Então, geralmente você vê a Secretaria Estadual de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, e no Distrito Federal temos também aqui esse órgão gestor, aqui no Distrito Federal fica uma secretaria
de assistência social do Distrito Federal, né? Então, é dessa maneira descentralizada, no sentido de que cada ente federado tem sua autonomia. Porém, existe ali as diretrizes. Nós somos orientados pela Lei Orgânica de Assistência Social. Então, a LOAS, né, que a gente chama, é essa lei que dá o direcionamento de como que essa política pública ela deve ser operacionalizada. E dentro dessa política pública foi criado, assim como na saúde, foi criado também um sistema único. Então, hoje nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, é nesse formato que se desenha e que é operacionalizado a gestão da assistência social. E de que forma as organizações da sociedade civil podem atuar também nessa execução das políticas de assistência social do SUAS? Então, o terceiro setor, né, as organizações da sociedade civil são de suma importância nesse processo. Nós reconhecemos que parte desse processo, desse sistema, ele pode ser feito por meio de entidades públicas, e aí você citou o CRAS, o CREAS, mas nós temos também Centro Pop, que atende população em situação de rua, nós temos as unidades de acolhimento, que acolhem pessoas que estão afastadas da família temporariamente, às vezes crianças que perderam os pais e precisam ficar em uma situação de acolhimento temporário. Nós temos centro-dias, enfim, nós temos vários equipamentos públicos, mas nós também temos ações que são executadas pelo terceiro setor. Nós vemos o terceiro setor como parte importante nesse processo de entrega dessa política pública que traz tanto resultado para os brasileiros. Então, hoje, eu digo para você que o terceiro setor tem uma importância imensa nesse papel da assistência social. Quero aproveitar, né, aqui e fazer um cumprimento muito especial para todos os gestores que estão no terceiro setor, que estão à frente dessas organizações da sociedade civil. Dizer que você que está nos assistindo e que é responsável por uma entidade, por uma instituição do terceiro setor, você tem sim contribuído muito para a vida das pessoas. Tenha certeza que a sua atuação tem repercutido na melhora, na cidadania de muitos brasileiros. Muito obrigada, em nome do Ministério da Cidadania, em nome da Secretaria Nacional de Assistência Social, por essa determinação de tanto contribuir para o fortalecimento dessa política pública. Muito obrigada. Fico muito feliz com essa sua posição, porque tem muita gente que critica essa terceirização por parte do Estado. Mas o terceiro setor não pode ser visto como uma terceirização por parte do Estado, mas sim como um grande braço do Estado que pode estar aí atuando em conjunto, até porque na pandemia, né, a gente viu a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade que aumentou muito. E o terceiro setor, ele veio ajudando, suprindo, porque o país foi pego de surpresa. Então, eu fico muito feliz com essa sua posição, esse seu reconhecimento quanto ao terceiro setor, e acredito que seja também uma posição, né, do governo federal. Sim, nesse sentido. E o resultado dessas ações que aconteceram em parceria com essas instituições na pandemia, que deram esse suporte, repercutiu para o Estado no sentido deles quererem buscar aproximar, fortalecer ações em conjunto com essas instituições do terceiro setor? Sim, inclusive sei que você é uma defensora do terceiro setor, você tem contribuído para o fortalecimento, né, das entidades, das organizações da sociedade civil. Fico muito grata por esse apoio que você tem dado. E dizer que é importante, Renata, analisar do ponto de vista histórico. Então, quando você
explicou sobre a diferença da política de assistência social e do assistencialismo, ali a gente percebe por que algumas pessoas ainda têm resistência ao terceiro setor. Porque num dado momento da história, existiam entidades que faziam esse formato do assistencialismo, que seria o favor, que seria aquela benesse, que seria aquelas entregas sem uma continuidade. Hoje, nós percebemos que isso foi rompido. Nós percebemos que hoje as instituições do terceiro setor conseguem fazer assistência social. Essas instituições, elas não estão ali para conflitar com o Estado, com o governo. Elas estão ali para ser um braço, para ser uma complementação para essa entrega rápida à população. Então, a pandemia especialmente nos mostrou o quanto que essas entidades são importantes para a entrega da assistência social. E nós temos 3 modalidades de atendimento que essas entidades fazem. Assessoramento, então, é uma forma de fazer assistência social. A questão da defesa e garantia de direitos. Então, tudo isso são formas que essas entidades têm de fazer essa entrega. Inclusive, essas entidades, elas são certificadas por nós. Uma instituição, a primeira coisa que ela procura é o Conselho Municipal de Assistência Social ou o Conselho do Distrito Federal. Então, ela começa a se organizar ali em âmbito municipal. Depois, ela vai e procura uma certificação nacional, que a gente chama CNEAS, e tem um terceiro nível de certificação, que são os SEBAs. Então, para ela fazer assistência social, primeira etapa, ser inscrita nos conselhos, né, no caso municipal e Distrito Federal. Depois, ela tendo CNEAS, inclusive dá autorização para ela receber emendas parlamentares, né, poder fazer um trabalho a partir dessa disposição de recurso vindo de emendas parlamentares. E um terceiro nível de certificação é o SEBAS, que dá a isenção patronal. Então, aquelas entidades, por exemplo, que têm vários colaboradores. Então, aquelas despesas fiscais, elas são dispensadas, são isentas. Então, de alguma forma, é um recurso que vai poder ser utilizado para investir na entrega de ações, né, de atendimento para a população. Muito importante essa isenção. Exatamente. Só quem trabalha frente a essas instituições sabe o tamanho dos gastos, das dificuldades. Mesmo. Então, é um grande incentivo. Inclusive, Renata, nós temos lá na Secretaria Nacional de Assistência Social um departamento dentro do formato da secretaria. Nós temos um departamento que cuida do terceiro setor, que cuida dessas organizações da sociedade civil. E essa é a nossa demonstração enquanto governo do quanto nós acreditamos e do quanto que nós queremos que elas se organizem e que elas se fortaleçam. Isso, em momento nenhum, tira o papel do Estado. O Estado, né, o governo tem sim muita clareza do seu papel, de quais são as suas entregas, mas existem entregas importantes que são feitas em parceria com o terceiro setor. E a pandemia nos mostrou o quanto nós alcançamos de pessoas por conta dessa parceria exitosa. É interessante falar isso, né, sobre esse papel das instituições dentro da assistência social também, que não é só mais do assistencialismo, né, que foi um processo, uma mudança, que foi exatamente assim que eu fundei o Reciclando o Futuro lá atrás, foi com esse pensamento, essa vontade de você criar os vínculos, de você conseguir acompanhar as pessoas até ela ter uma vida digna, buscar oferecer isso às pessoas, porque eu ficava sentindo realmente falta disso, eu achava muito
vazio até. Você vai te dar uma ajuda, mas e depois? Né? As pessoas Como é que precisam dessa acompanha, atenção. né? Como é que acompanha esse processo de autonomia desse cidadão? Porque o que nós queremos, na verdade, é ser ponte. Nós queremos que essa pessoa possa adquirir um grau de autonomia que possa superar essa condição e ir para uma situação de cidadania, né? Como você mesmo colocou, que ela mesmo se sustente, que ela mesmo tenha a renda dela. Você imagina quem é o pai de família, quem é a mãe de família que não quer prover o próprio sustento de sua família? Todos querem. Então, se em algum momento da vida precisam do Estado, precisam da política de assistência social com a segurança da renda, por exemplo, é um direito que lhe é afiançado, que lhe é assegurado, mas que aquilo ali precisa ser por um momento, né? Precisa ser no momento transitório, porque o que essa pessoa quer mesmo é poder prover o sustento da sua família. Então, uma das coisas importantes que nós fazemos é esse acompanhamento para você realmente efetivar esse alcance da cidadania, né? Então, acho que é muito bacana assim, a gente ver, e eu sou uma assistente social que venho do atendimento ali na ponta, né? Você conhece um pouco da minha história, sabe que eu venho desse atendimento em CRAS, em CREAS. E é muito bom quando você vê alguém que chegou para você atender e que, passado algum tempo, você vê essa pessoa autônomo, essa pessoa, por vezes, se tornou um empreendedor, ou está trabalhando ali de maneira formal, enfim, superou aquela condição que o fez procurar a assistência social. Então, é muito bom. Nossa, eu devia ter feito assistência social, porque é exatamente isso que eu gosto. Né? Quando a gente tem essa oportunidade de ver essa transformação, de você ter participado disso. Muito bom mesmo. E assim, eu me sinto realizada, né? Em acreditar numa política de tanta capilaridade. Você imagina hoje, a assistência social é uma das políticas que mais alcança a população. Você pode observar que qualquer um que queira alcançar pessoas em município, ela procura nossos dados ali no âmbito da assistência social, porque nós sabemos onde as pessoas estão, nós sabemos quem são as pessoas. Isso é muito bacana, a gente ter essa sintonia de saber quem são essas pessoas, onde elas estão. Na época, por exemplo, da pandemia, existia uma preocupação grande com as comunidades tradicionais. E mesmo tendo uma secretaria própria, né, que cuida dessa população, mas quem sabe onde elas estão é a assistência social. Então, nós dizíamos, olha, no município X, essa população, esses povos e comunidades tradicionais ficam nos bairros A, B, C. Então, nós sabíamos onde essas pessoas estavam. Então, são essas pessoas da ponta, e eu quero aproveitar, Renata, e também fazer aqui um agradecimento a todos os profissionais da assistência social, sejam os que estão vinculados à gestão do Estado, sejam os que estão vinculados ali à gestão no terceiro setor, mas um agradecimento a cada um de vocês que nesse momento da pandemia colocaram a própria vida de vocês em risco, mas em prol do bem, né, de uma sociedade, do bem comum, na época que a gente nem sabia ainda sobre imunização. Verdade. Essas pessoas estiveram ali, né, na linha de frente, atendendo São as pessoas mais vulneráveis. Política pública de assistência social. A gente Exatamente. Tem que ver também. Parabenizo a todos. Você também, né, secretária? É assistente social. Todos que são, porque é uma profissão linda. Como eu falei, eu gostaria de ter feito. Mas você contribui muito, independente da profissão. Mas o fato é que nós temos homens e mulheres que contribuem muito com essa política pública, e você é uma das pessoas que tem a nossa admiração pela contribuição que tem dado em alcance mesmo das pessoas em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. Então, você também
para quem eu, né, dispenso essa parabenização e essa gratidão, né? Cada um que esteve aí nessa linha de frente e que fortaleceu ainda mais essa política Com pública. certeza, porque essas pessoas, né, eu falo, aí eu vou até além dos assistentes sociais, as pessoas Sim. que não são como eu, mas estão ali também fazendo esse papel. Todos os profissionais. Na pandemia, que muitas instituições até ficaram com receio de ir para as ruas, e a gente via aquela situação, aquele medo da população e as pessoas em situação de vulnerabilidade com as geladeiras vazias, aquela situação de fome mesmo, foram as pessoas que foram para a rua mesmo, né, no auge ali do Covid. A gente foi super com máscara, luva, óculos até, eu usava, mas a gente ia por conta desse desespero. Então, muita gratidão e parabenizar todas essas pessoas que estavam nessa linha de frente. E eu penso, Renata, assim, essa é uma impressão muito pessoal. Eu penso que essa pandemia também nos deu a oportunidade de perceber o quanto nós somos solidários e o quanto nós podemos ser solidários, né? Então, temos uma política pública que é direito da população, e isso tem que ficar muito claro, não é favor, é direito, você bem colocou, é um direito constitucional, mas isso também demonstra que existe solidariedade em cada um de nós, porque quando esse trabalhador, mesmo tendo toda aquela situação da pandemia, foi todos os dias para a linha de frente trabalhar, para além do profissionalismo, tinha também, ele é imbuído dessa solidariedade. Quando pessoas como você, que está à frente de uma instituição, também se colocou ali à frente desse trabalho, o que te motivou foi essa solidariedade, foi acreditar que nós formamos essa corrente do bem, né? Que nós podemos cada um dar a sua contribuição para transformar uma sociedade, porque é o que cada um faz que depois gera um resultado maior de transformação. Eu vejo que é o que nos move como seres humanos, né? A nossa vida precisa ter um propósito. Então, quando a gente consegue transbordar para a vida do outro, nossa, eu me sinto realizada. Você vê que valeu a pena, a minha vida valeu a pena, porque outra pessoa tá tendo um resultado aí da minha vida, né? Então, assim... Não, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo também, nessa hora, está pensando, né? O quanto que contribuíram, o quanto que se sentem satisfeitos de terem dado essa contribuição, até porque quem... né, está nos acompanhando é porque se identifica também com esse tema, se identifica com esse trabalho, né, que dá tanto resultado. Às vezes fica até invisível, né, no sentido de que nem sempre é mensurável, nem sempre a gente consegue assim quantificar esse resultado. Mas cada um que faz a sua atuação, que tem sua atuação, sabe o quanto de valor, né? Com certeza. O quanto de valor isso traz, porque você vê uma vida sendo transformada, um cidadão tendo esse processo de autonomia, aquilo vale por anos de trabalho, né? Com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta que, secretária, você falou sobre segurança da renda, né? A segurança da renda. Eu peguei esse termo. Porque hoje, a gente, infelizmente, pelo menos aqui no Distrito Federal, né, com essa atuação que a gente tem muito próxima da população através do Instituto, muitas pessoas não estão recebendo o seu benefício, estão ali na fila do CRAS há muito tempo, meses, tem gente que fala anos, né? E elas estão na expectativa de receber esse benefício para a sua própria sobrevivência. E aí eu queria ouvir se seria viável um projeto que possibilitasse que as instituições do terceiro setor elas pudessem fazer essa atualização do CAD único, né, ou o próprio cadastro, que está impedindo essas pessoas de receberem um benefício. Existe essa possibilidade, porque dessa forma eu entendo que desafogaria o Estado e a população ela seria muito bem atendida, né? A gente teria mais agilidade nesses casos que eu entendo que são emergenciais, porque quem recebe esses benefícios são pessoas em situação de vulnerabilidade. É viável um projeto nesse sentido?
Primeiro, agradecer por essa sua preocupação, né? Então, assim, você está preocupada com essa agilidade em receber a política pública, demonstra que você tem estado no cotidiano das pessoas, que você tem visto o quanto as pessoas necessitam desse acesso, né? E nós, enquanto governo federal, temos nos esforçado muito para cada dia mais otimizar esse atendimento e que ele possa gerar esse atendimento rápido para a população. Mas nós temos, como disse anteriormente, várias esferas de atendimento. Tem o atendimento no âmbito estadual e no âmbito municipal. Então, o governo federal, ele coloca recurso financeiro, né? Nós chamamos de cofinanciamento. Então, nós mandamos recurso para estados, para município e para o Distrito Federal, mas quem faz o atendimento nos CRAS, nos CREAS, enfim, nos equipamentos, são os trabalhadores que estão diretamente vinculados àquelas secretarias. Então, o fato de ter mais servidor ou menos servidor é ali uma situação muito da gestão, daquela gestão do território. E isso, por vezes, é o que causa essa demora no atendimento, ter muito servidor, não ter... enfim, nós sabemos também que a pandemia, ela trouxe, sim, um aumento na nossa demanda e, ao mesmo tempo, uma dificuldade nessa questão do atendimento, porque alguns servidores, alguns profissionais, também são pessoas que têm situações de risco do ponto de vista da saúde e não podiam estar ali no atendimento, então isso repercutiu muito. Então nós temos aí algumas situações que elas colaboraram, contribuíram para que tivesse essa demora no atendimento. Mas, ao mesmo tempo, também temos buscado avançar. Agora mesmo o Cadastro Único está passando por uma modernização em que a gente tem, inclusive, um aplicativo que vai facilitar essa questão da atualização do cadastro. Nós sabemos que o Brasil é enorme, da dimensão de um continente até, mas que, do mesmo jeito que tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, que ainda não têm acesso a essas questões tecnológicas, outras pessoas têm. Então, as que têm, já vai ser possível adiantar algumas situações no cadastro, evitando de aumentar o número de pessoas para aquele profissional atender. Então, pro isso atendimento também, direto no CRAS, o né? atendimento A própria direto, pessoa, ela vai poder conseguir fazer essa atualização. ela vai antecipar algumas situações. Por exemplo, às vezes, imagina você uma fila porque a pessoa precisa atualizar um endereço. Aí ela mesma vai conseguir fazer. Ela mesma vai conseguir. Porque às vezes né? até essa atualização simples está fazendo com que ela deixe de receber o benefício dela. Exatamente. Então... Ou às vezes está evitando que outra pessoa consiga acessar mais rápido, porque por uma coisa que eu diria que é simples, tem vários na fila para resolver isso. Então, existe alguns processos. Lá nós temos no Ministério uma secretaria responsável pelo Cadastro Único. Nós temos um secretário, o secretário Técio, que é muito envolvido mesmo com essa situação de qualificar esse atendimento. Então, tem feito muito esforço nesse sentido. Agora, quanto à questão do terceiro setor, nós ainda não temos nenhuma discussão nesse sentido. Mas para esse projeto, teria que ser a nível federal ou o Estado pode realizar um projeto desse, né, dentro da sua competência? Dá para fazer isso via Estado? Não, teria que ser federal, porque é uma diretriz que tem que ser seguida. Isso mesmo. Mas é algo que a gente pode começar o debate, né? Podemos. Eu começar o acho debate. Esse projeto super interessante, né? Acredito que vai dar uma grande desafogada para o Estado e a população vai agradecer.
de repente, as instituições que têm o SEBAS, né, que é um certificado que você tem que ter um grau aí, passar por várias de confiabilidade, fases, né? de confiabilidade, de trabalho, credibilidade. De repente, tendo um certificado já mais avançado, a instituição possa estar apta para ajudar o Estado nesse sentido, pelo menos ali com os seus assistidos, que já vai dar uma grande agilizada. Agora, então eu entendi que muitas vezes essa fila, esse problema todo, acaba sendo um problema de alocação dos profissionais, né? Então vai depender muito da gestão de cada estado, né? Como ele está alocando os profissionais que vão estar trabalhando ali no CRAS, para que eles possam atender com mais agilidade um número maior da população, se for o caso. Ou até mesmo essa modernização, né? Como citamos aqui o caso do aplicativo, que nós acreditamos, não é a única fase nesse aprimoramento, nessa modernização, mas acreditamos que é um passo importante, que você vai poder diminuir essa fila, porque não vai ter demandas que agora vão poder ser resolvidas pelo próprio beneficiário, pela própria pessoa ali, ela vai conseguir adiantar. Aí vai ser importante investir na qualificação, né? Na qualificação, na exatamente. Qualificação, e até mesmo no acesso a essas tecnologias. Também é um desafio nosso esse acesso, especialmente em regiões ali norte, né? Em estados do norte do país, a gente sabe o quanto tem de dificuldade de acesso a essa questão tecnológica. E não só tecnológica, até uma próxima pergunta, né, alinhando até esse ponto, que infelizmente muitas pessoas, muitos cidadãos não sabem, não têm conhecimento dos seus direitos, não sabem como acessar determinados benefícios e dificultam até o trabalho de profissionais da assistência social para localizá-los, exatamente porque eles estão com o cadastro desatualizado, então eles ficam ali sem ser localizados, também não sabem como acessar o benefício. E teria algum lugar onde essas pessoas em situação de vulnerabilidade, elas possam ir, um lugar fácil, que elas consigam aprender sobre seus direitos, um curso gratuito, né? Alguma sugestão? Sim, nós temos dentro do próprio site do Ministério da Cidadania, nós temos lá link de acesso a cursos rápidos, né? Cursos que falam de diversos programas, diversos serviços que falam da assistência social, né? Então a gente tem esse acesso. Nós temos também, o governo federal envia recurso para o que a gente chama de Capacita SUAS, que é um programa de capacitação que são para profissionais em âmbito estadual e municipal. E nós temos agora também um outro programa, a gente costuma dizer que é uma ação estratégica chamada Saberes SUAS, que também é para capacitar profissionais. E pela primeira vez nós estamos ofertando para profissionais também de ensino médio, porque a gente percebe que na assistência social tem profissionais de nível superior, mas também temos profissionais de nível médio e que são de suma importância para essa política pública, que precisam ser capacitados. Então nós fizemos questão na nossa gestão de ofertar capacitação também para os profissionais do terceiro setor. É muito importante. Né? Assim como do nível médio também. Assistentes sociais que trabalham também em instituições do terceiro setor. Não só assistentes sociais, mas todos os trabalhadores da assistência social, sejam assistentes sociais, psicólogos. Nós temos um rol enorme de profissionais da assistência social, pedagogos, enfim, uma série de profissionais, mas eu queria trazer também aqui a situação de qual é o papel de cada um de nós. Nós temos o papel de levar assistência social para todos, né? Eu costumo dizer que nós não podemos falar de nós para nós mesmos, né? Ficar falando muita sigla, falando muitas palavras difíceis. Não, nós temos que falar o vocabulário que o cidadão consegue compreender, que ele consegue entender que é um direito dele. Então, a gente precisa
dialogar sobre esse tema, a gente precisa fortalecer os líderes comunitários sobre esse tema, porque eles são multiplicadores importantes. Nós precisamos levar esse tema para as faculdades, para esse debate entre os alunos, para esse debate nas escolas também. E nós precisamos... Conhecimento dos direitos é muito importante para todo cidadão brasileiro. Exatamente. E um dos caminhos também que nós temos é ter parlamentares que conheçam a política de assistência social. Isso é de suma importância, porque nós sabemos que quem faz, né, as leis são os parlamentares, seja no âmbito estadual, federal, distrital, são os parlamentares que fazem essas leis. Então, eu sou pré-candidata, então chegando lá, conte comigo nesse sentido. Tenha certeza disso, que essa daí é uma das minhas principais bandeiras. Então, já fico feliz com isso, porque parlamentares que conhecem a política de assistência social certamente vão pensar em projetos de leis que realmente efetive esse alcance do direito, né? Então, isso é de suma importância, além do que são os parlamentares que são responsáveis pelo orçamento, os orçamentos, inclusive orçamentos da assistência social. Então, se nós temos parlamentares que compreendem a política pública de assistência social, além da questão orçamentária, as emendas também serão direcionadas para assistência social. Então, isso é muito importante também. Verdade. E tem quero dizer que eu amei essa caneca. Obrigada. Gente, olha só, eu achei um chiquérrimo aqui. Ideias. Viu? Esse estúdio todo bonito, com canequinha. Então, vou agradecer amei. Odi. Não, tá? Parabéns. Tá muito bom. E a Carol. Tá vendo? Super querida. Isso mostra que tudo faz parte de uma corrente do bem, né? Tudo faz parte dessa rede de solidariedade. Com certeza. E cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua qualidade, né? E a gente tem que conectar. A gente tem que estar unindo propósitos. Eu falo que Deus não une pessoas, une propósitos. Então, a gente está ali no mesmo caminho, vamos nos juntando, cada um com a sua qualidade, que com certeza a gente vai ficar muito mais forte e vamos muito mais longe. Que bom. Mas, secretária, tem um ponto muito importante para mim, porque a gente tem, com esse Canto Futuro, vivido muitas situações de dificuldade com a população. Por isso, até eu frisei sobre esse possível projeto, né, de permitir que as instituições do terceiro setor também participem dessa atualização do CAD único, do cadastro, enfim. E uma situação muito séria que a gente tem vivido, e eu acredito que não seja só aqui no Distrito Federal, porque é nacional nessa situação, são as mães de pessoas com deficiência. As mães de pessoas com deficiência, eu tenho visto, né, de situações próximas, porque a gente sabe que isso não é divulgado, muitos casos de suicídio, porque essas mulheres, a grande maioria, é abandonada pelos maridos e elas têm ali uma vida de muita dedicação para o filho, né, praticamente integral. Sim. E tem uma demanda muito grande por políticas públicas para essas mulheres. Existe algum projeto em desenvolvimento nesse sentido? Existe sim. Essa é uma preocupação nossa também, enquanto governo federal, porque nós temos acompanhado, né, essas que nós chamamos as cuidadoras familiar, né? Então, aquele cuidador familiar geralmente é a mãe, porque em alguns casos, até mesmo na gestação, quando o companheiro descobre que a companheira está grávida, mas de uma criança com deficiência, ou após o nascimento, esse companheiro se afasta, né, desse processo. Então, às vezes, essa cuidadora, ela é cuidadora única, ela nem tem com quem dividir essas tarefas. Também repercute na vida profissional delas, porque algumas precisam sair do mercado de trabalho, dos seus afazeres ali laboral, porque precisam fazer uma dedicação exclusiva a esse filho.
Então, existe uma preocupação nossa. Algumas, Renata, a gente chega a perceber, e você com certeza sabe muito bem, tem vivenciado isso, elas chegam a perder a autoestima, porque elas não conseguem mais. Eu conversando também com algumas mães, foi relatado de mulheres que há muito tempo já não se olham no espelho, que há muito tempo já não cuidam da sua autoimagem, porque não tem tempo para aquilo e vão perdendo essa autoestima. Então, essa é uma preocupação nossa, sim, essa questão das tentativas de suicídio, esse adoecimento, porque a tentativa do suicídio, ela é parte desse processo, né? Eu diria que é o auge desse processo, mas que começa lá atrás, desse adoecimento. Então, o próprio programa de transferência de renda do governo federal, o Auxílio Brasil, pensa nessas cuidadoras, porque antes nós tínhamos, por exemplo, um programa de transferência de renda, que se essa mãe conseguisse um emprego, conseguisse uma renda, ela saía do programa. Hoje não, hoje nós fazemos fortalecer e querer que ela consiga ter apoio para ir para o mercado de trabalho, que a gente consiga apoiar por meio dos nossos centro-dia, para que essa criança, esse adolescente possa ter um local para ficar, para ser estimulado, e essa mãe, essa cuidadora tenha um tempo também para ela mesma ou para os outros filhos, porque por vezes também isso causa até uma fragilização dos vínculos familiares, porque ela tem outros filhos, mas a dedicação passa a ser tão exclusiva a esse filho com deficiência, e que a gente entende perfeitamente a motivação disso, mas os outros filhos ficam sem essa atenção, esse cuidado, essa atenção. Então, nós temos também buscado, por meio do centro-dia, dar esse atendimento, e temos contribuído para a construção da política de cuidados, né? Porque nós estamos falando especialmente agora das mães de pessoas com deficiência, mas nós também sabemos a situação dos idosos, que por vezes vão perdendo sua autonomia e não tem quem cuide deles. Então, uma política de cuidados é algo que na pandemia nós isso temos... ficou muito claro, a quantidade de idosos que ficaram abandonados. Então, nós temos sim tido um olhar atencioso à construção de uma política de cuidados efetiva e que realmente venha dar resultado para a população. Bom, fico muito feliz em ouvi-la falando isso. Essa é uma preocupação muito grande por estar próxima de algumas mulheres que vêm passando por essas situações e ver exatamente isso, essa baixa autoestima, essa falta de vontade de viver, porque ela não consegue fazer nada para ela, nem para outro filho, nada. Né? Tá ali o tempo todo, tendo que ficar ali o tempo todo, né? Sem conseguir relaxar mesmo um minuto. E todos nós merecemos e precisamos de um tempo pra gente. É saudável. Sim, saudável isso. E quando a gente falou sobre a política de fortalecimento familiar, falou sobre essa questão que acaba que essa situação enfraquece esse vínculo familiar. As políticas públicas que fortalecem os vínculos familiares, elas são muito importantes para a sociedade. E a política social é um canal de intervenção na família. E aí eu queria te ouvir, secretária, na sua opinião, qual é o lugar da família na proteção social? O lugar da família é um papel central. Essa política pública de assistência social, ela justamente tem a sua centralidade na família. Nós não enxergamos o indivíduo sozinho, mas enxergamos ele com relação à família e com relação da família com o território. Então, para nós, tudo é a partir da família. Nós temos buscado trabalhar bastante o fortalecimento de vínculos, buscar que não tenha essa fragilização, e se tiver em algum momento, como citei o caso de crianças que por vezes perdem os pais, a primeira estratégia é buscar familiares, é buscar ali os parentes para que fique com essa criança.
Só em último caso, essa criança ir para uma unidade de acolhimento. Nós temos pensado também no que diz respeito a essa questão do próprio vínculo dessa mãe com esse bebê. Por isso temos um programa Criança Feliz, né, que busca essa estimulação, que busca esse cuidado com a criança na primeira infância. A gente sabe de algumas situações que são muito importantes na primeira infância e que vão repercutir na vida desse adulto, né? Então, assim, como falar de que a criança é o futuro se a gente não investir no presente? Então, a política de assistência social, ela tem a sua centralidade na família. Inclusive, hoje, participei na Câmara Federal de um evento, né, em referência ao Dia da Família. Quero agradecer a homenagem que recebi, agradecer aos parlamentares pelo reconhecimento de que a nossa Secretaria de Assistência Social tem contribuído para o fortalecimento da família. Muito obrigada, deputados, por a homenagem, né, que nós recebemos hoje, e dizer que esse papel é fundamental. Inclusive, quem está aí nos assistindo, não sei se percebeu, mas o meu colar está escrito família. Ai, que linda! Mas é isso mesmo, a nossa família é a nossa base. Exatamente. Então, esse trabalho é muito importante. Então, que a gente busque mais políticas públicas. Já que nós estamos falando de família, aproveitar para mandar um beijo para o meu amor, meu esposo, para as minhas filhas, né? Como você mesmo disse, a gente só consegue cuidar e pensar em outras famílias porque a gente tem também essa base familiar e sabe que a gente volta para casa e tem é recebido, é recepcionado de forma a renovar as energias, né? Quando você tem pessoas ali que estão te esperando para te dar carinho, para enfrentar os desafios da vida junto com a gente, né? Exatamente, isso mesmo. Todos nós temos grandes desafios nas nossas trajetórias. Eu também vou mandar um beijo para muita gente já vou olhar aqui os comentários, as perguntas que vocês querem fazer também. Mas antes, tem mais um ponto que eu gostaria muito de perguntar, que na pandemia, além do impacto no quesito econômico, a gente viu também um impacto muito grande no emocional das pessoas, né? Então eu vejo isso porque nós temos grandes demandas por atendimentos psicológicos e tenho certeza que todo o país também, né? Não só ali na minha amostra dentro das pessoas que a gente atende no Instituto. Como que o governo federal tem enxergado isso? Existe algum projeto para conseguir aumentar esses atendimentos psicológicos, atender essa população que está sofrendo muito emocionalmente? Na política de assistência social, Renata, nós atendemos do ponto de vista mesmo das relações ali entre a família e da família com o território. A gente não faz um atendimento clínico. Então, nós temos, tanto nos CRAs quanto nos CREAS, nós temos psicólogos, mas para um atendimento de orientação, um atendimento mais desse ponto de vista de trabalhar algumas habilidades, algumas competências, não do ponto de vista clínico. Mas na política de saúde, existe sim essa preocupação, inclusive com relação às calamidades, né? Então, assim, a pandemia é uma calamidade, trouxe um estado de calamidade, de emergência, as catástrofes, o frio intenso, as chuvas, enfim, tudo isso causa um processo. Inclusive, eu estive na época de Brumadinho, eu que colaborei ali, enquanto governo federal, com a situação daquele município, e a gente sabe o quanto que aquilo traz consequências para a saúde mental. Então, mesmo a assistência social não sendo a política pública responsável diretamente por atendimento clínico com relação à saúde mental, mas nós temos a nossa colaboração enquanto política intersetorial para diminuir esse sofrimento ou para prevenir essa situação. Então seria mais do âmbito ali
do Ministério da Saúde, né? Mas com certeza deve possível vir um projeto aí que linke as duas secretarias, Sim. né? Porque eu acredito que vocês têm o acesso às pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, que estão com esse sofrimento, mas esse atendimento clínico, pelo que eu entendi, é do âmbito mas nós do encaminhamos. Então, assim, existe essa rede de atendimento, nós trabalhamos dentro dessa política intersetorial e quando chega para nós essas demandas, nós fazemos o encaminhamento para a política de saúde. Então, existe sim esse link, existe sim essa sintonia entre as duas secretarias, entre as duas políticas públicas. Então, esse aumento de demanda então tem que vir lá de uma atenção maior ali para os profissionais, de repente, mas aí é do âmbito da saúde, né? Mas é algo que a gente tem que fazer dessa maneira, como você bem colocou, dessa maneira colaborativa. Cada um tem o seu papel e cada um dá a sua contribuição. Então, vou olhar aqui agora, porque tem muito comentário. Como a gente está chegando no final, vou abrir aqui para ver as perguntas, cumprimentar aqui a Clara, que estava desde o início falando que estava esperando, começa. Lilian Mendes, Márcio Júnior. Lilian falou, contamos com você, Renata, fazer uma política com responsabilidade e profissionalismo, que honrará a crença do povo e devolverá nossa dignidade. Henrique Celso, essas feras dominam o assunto e praticam, dando à sociedade brasileira qualidade maior de vida. Muito legal, Henrique. Tânia Oliveira, as mulheres fazendo acontecer. Sempre todos podem amparar. Isso mesmo, Tânia. E governo e terceiro setor. Eita, que os comentários estão subindo, estão desaparecendo aqui. Ué, gente, eu ainda tô aqui aprendendo a mexer nisso. Juan, desculpa se eu pulei algum. É porque os comentários estão subindo. Juan, boa noite. Januí, Evangelista Hildo. Olha, essa veio para trabalhar muito pelo povo de Brasília. Luciane Nicásio, boa noite. Eduardo Pinto, boa noite. Cida Rocha, olha essa maravilhosa aí, adoro, também adoro. A Cida tá lá à frente do Reciclando Futuro, do Polo, lá no Sol Nascente, acompanhando, muito bom você tá acompanhando um assunto importante para você, que está trabalhando aí junto com a população do trecho 3 do Sol Nascente. Um beijo para o pessoal do Sol Nascente. Pastor Arnaldo Costa, Ministério 99 não é 100. Foguete, vamos voar. Oséias Conde, bora Januí, Cida Gama. Terceiro setor complementa positivamente. O pessoal do terceiro setor está assistindo. Isso, que bom. Washington, estou acompanhando vocês, minhas amigas. De Montevidéu, Washington, aí o capelão. Aí, que chique! Edivaldo Santos, boa noite. Silvânia, nossa representante aí, case de sucesso do Mulheres Empreendedoras Reciclando o Futuro, tá aqui também acompanhando. Glauciene Santos, boa noite. Suelen Oliveira, estamos juntos. Renata da Aguiar, Joelson Araújo, trabalho incrível. Conceição Brandão, mulheres fortes, vamos mudar, vamos melhorar cada dia. Tô gostando de ver as mulheres aí unidas, né? As mulheres estão unidas. Clara, o CRAS do Areal está de parabéns, trabalho maravilhoso. Ah, que bom, parabéns, pessoal do CRAS. Também vou aproveitar e mandar um parabéns para Keula, que trabalha lá no CRAS do Areal. Parabéns, deputada, por toda a explicação. Olha, o pessoal gostou mesmo da minha explicação no início. Não, deu uma aula. Edivaldo Santos, boa noite. Evangelista, Mariana Fiuza. Mariana, olha, a esposa do Coronel Naime, muito legal. O Coronel Naime esteve aqui no primeiro podcast, abriu o podcast comigo. Ai, fiquei muito feliz, Mariana, que você está acompanhando. Um beijo. Dilei Nunes, lá da Estrutural também. Dilei, ele era catador lá do lixão Céu Aberto da Estrutural. Hoje ele é presidente de uma cooperativa que a gente ajudou aí a formar com os catadores que não estavam em cooperativa. Uma pessoa super atuante também em prol do próximo, cuida de muita gente. Um beijo grande. Eduardo Pinto, a vitória é nossa. Ana Jara, Tânia Oliveira, nova Marcelinho, Carlão Soares, Guará presente, Jussi, parabéns também para você, Jussi, que está aí ajudando as mulheres que estão fazendo curso de inglês do Reciclando Futuro. Pastora Rose,
ONG Vida, Dona Selma, lá do trecho 3 do Sol Nascente, aqui presente. Que Dona legal. Selma tá lá cuidando de muita gente no trecho 3 do Sol Nascente. Maria Afonso, o CRAS do Areal está incrível. Olha, mais gente aí elogiando o trabalho do CRAS do Areal. Manuel Barbosa, Eduardo Pinto, Capoeira Terapia Web. Renata Daguiar e Maria Velônia, duas competentes mulheres na defesa do terceiro setor, com certeza. Renata Daguiar vai ser a defensora do terceiro setor. Isso mesmo, com certeza serei. K. Mirielle, assistência social do DF é a melhor e uma das mais inclusivas. Olha, pessoal, elogiando aqui o DF. Manuel Barbosa, uma aula sobre assistência social. Obrigada, a professora é ela. A professora é ela, eu só estou aprendendo. Imagina! Martinho Medeiros, obrigada pela presença, Martinhos. Tânia Oliveira aqui ressaltando o trabalho do assistente social imprescindível à população, com certeza. Glaucilene Pereira, Otaviana Caldas, Amália Silveira, Richard, Zenilde Castelo, Pastor Arnaldo, muita gente. Diogo Gomes, Elias Araújo, agradeceu pelos esclarecimentos. Eu fico feliz por ter aqui a grande professora, secretária nacional, assistente social, servidora da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. São muitos predicados para uma mulher, né? Não, gente, eu vou contar. E futura prefeita de Valparaíso, eu vou contar, porque aqui eu torço para isso. Aqui não tem segredo, né? Não tem segredo, eu torço para isso. Quero ver mais mulheres com esse olhar de amor, um olhar empático com a população, né? Estando nesses lugares que precisa muito ter pessoas assim que tenham mais empatia, né? Eu hoje vejo que quem vive a ponta, eu acho legal que a secretária, um dia eu disse para ela, que quem vive a ponta e tá como gestor é um outro gestor. Porque quando a pessoa é apenas técnica, muitas vezes ela desenvolve teorias e trabalhos que eles não têm como serem colocados em prática. Exato. Mas quando você viveu a ponta, você vai discutir política pública sabendo da realidade, sabendo o que funciona e o que não funciona, por mais que a teoria seja perfeita, não é, secretária? Eu costumo dizer, Renata, que esse cargo ele só tem sentido para mim se for para eu representar os meus colegas que estão na ponta e representar a população, né, que está ali para receber a assistência social. Então, essa é a motivação de ocupar o cargo de secretária nacional, é poder representar todas essas pessoas, né, ser a voz. Isso aí, gente. Rosa Cleia da Silva. Causa super importante, a política de assistência social e terceiro setor, juntos para atender os mais necessitados. Uma nova história na CLDF. Renata Daguiar, estamos juntas. Olha, Gilson Santos, parabéns pela desenvoltura e nobreza desse lindo trabalho que a nobilíssima tem feito. Damares Rodrigues Sobrinho, Eduardo Bento, Fabiano Mendes, impossível não se apaixonar pelo trabalho social que a Renata vem fazendo com os menos favorecidos de Brasília. Obrigada, Fabiano. Um beijo para todo mundo de Braslândia. Anísio Prefeito, Cleidiane Divino, Neta Carvalho, Vanessa Rodrigues. Meu Deus, é muita gente. Sônia Carneiro, Gidalte Macedo, Malu Gabi, Carla Gontijo. Importantíssimo esclarecimento, é um direito do cidadão e dever do Estado, que deve prover os mínimos sociais da sociedade para garantir o atendimento. Tia Tamara Rocha, Júnior Ceilândia, Renata é top mesmo, glória a Deus pela vida dela. Um beijo, tia legal. Tamara Rocha. Pelo visto, entrou aí a convite de alguém e gostou, né? Então, fico feliz. João Pedro Alves, João Fernandes, Samuca, Anderson Nunes, Girlene Chucre, parabéns, dando parabéns aqui. Ela é do Amapá, Brasil, Amazônia. Apóstola Cleide, muito obrigada. Serrinha Serra. Serrinha Serra fez uma pergunta. Serrinha, a gente já está terminando aqui. Vou perguntar aqui rapidinho para a secretária. O governo tem cumprido seu papel de encaminhar para a cidadania os cidadãos que, por acaso, passam por um momento de fragilidade econômica? Em qual proporção isso tem acontecido? Bom, eu acredito que, com certeza, ele tem encaminhado. Olha eu respondendo, pelo que eu tenho visto, tem encaminhado, mas a demanda é enorme, né? É muito difícil mensurar, como a secretária falou aqui, que mensurar muitas vezes é difícil, né? Isso, que a gente vê o valor... Nós temos sim, né, conseguido, até porque, por exemplo, nós conseguimos zerar
a fila, né, do programa de transferência de renda. Então, isso é uma demonstração desse avanço. Assim como diversas outras políticas públicas, agora mesmo, pela situação de calamidade, o governo conseguiu colocar um recurso extraordinário para atender os municípios que tiveram consequências por conta da chuva, que em 10 anos não foi investido. Nós conseguimos fazer isso em menos de um ano. Então, assim, proporcionalmente, olha a quantidade de recurso investido. Então, isso é uma demonstração de que o governo tem, sim, olhado pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito parabéns pelo seu trabalho. Eu disse, essa mulher é maravilhosa. Tenho muita admiração por ela. Cida Gama, Ana Cristina da Silva, boa noite. Isabela Fernanda, assistência social faz totalmente a diferença. CRAS, CREA, centros POPs fizeram a diferença na vida de muitas pessoas na pandemia. Parabéns por esse debate, muito necessário. Também acho, Isabela, por isso que eu trouxe a secretária aqui. Esse assunto, para mim, é super importante. E esse assunto, Isabela, não termina aqui, né? Nós vamos ter aí, tem que ter outros momentos para falar mais de assistência social. Jean Oliveira, Renata, parabéns pelo excelente trabalho, transformando vidas, mulher de um coração enorme. Parabéns, secretária. Jean de Braslândia, obrigada, Jean. Nilda Alves, Luiz Bezerra, Edivaldo Santos, Anderson Nunes, Juliana, Oséias, Keila Holanda, Cleide, eu tô passando aqui porque tem gente que falou várias vezes aqui, o pessoal interagiu bastante. Senso comum, quando sua fala nos contempla, pois sempre fica esse sentimento de nada feito. Quando entregamos uma ajuda momentânea, é verdade, a gente tem que, por isso, assistência social, que a gente estava explicando. Esse é o sentimento mesmo. Raimundo Conceição, vou passar. Gente, me perdoa se eu pular aqui, é porque tá comentário demais, o tempo tá acabou. Que coisa boa! Mães e filhas, excelente podcast. Renata da Guiar, Jailson Gomes. Gal Célia, Gal, obrigada, Gal, por estar participando. Gal é uma cabeleireira excelente ali na Asa Sul, para quem precisar. Gal é uma pessoa de alto astral que faz meu cabelo. Gosto muito dela. Jússi Nascimento, Elizabeth Alves da Silva Ramos dos Santos. A Beth aí, nossa assistente social no Reciclando Futuro. Com certeza iria ajudar muito a população que estão com o BPC bloqueado por não conseguir atualizar o CAD único. Ela gostou da minha ideia do projeto, tá vendo? Sasben da Silva, Fernando Ribeiro, Lécia de Paula. O acesso à questão tecnológica necessita de um olhar de grande atenção e também de uma resolução. Sim, com certeza. É um ótimo caminho, como a secretária falou, está em processo ainda de implementação, né, secretária? Divino Santos, Adriana Bezerra, Anne, Simone Alves, Janaína. Vou pular, gente, vou pulando aqui. Matozinhos Figueiredo, participar de programas ao vivo dá oportunidade, Renata, de tratar o microfone com naturalidade, que um bom político precisa na hora de reuniões e comícios. É verdade, né, Matosinhos? Quem sabe faz ao vivo. Mas isso aqui é difícil, hein? Eu ainda não tô acostumada com esses momentos aqui, não. Eu também não. Vou dizer que tinha um grupo que era contra eu fazer podcast assim ao vivo. Dizia, não vamos fazer ao vivo não, é melhor editar, colocar e tal. Aí eu, por minha teimosia, porque eu sou teimosa, quando viram, em 3 dias eu tava divulgando um podcast, disse que ia ao vivo, pessoal desesperado, e vinha ao vivo. Não sabia nem como é que ia ser. Né? Mas a gente aprende coragem, assim. Até 2017 eu não falava em público, passei a falar na marra. Pronto. Né? É assim que a gente aprende. Carlão Soares perguntou qual o órgão fiscalizador. Era essa a pergunta? Mas eu não entendi. Você entendeu a pergunta? Acho que acredito que órgãos que têm essa função de fiscalizar o trabalho que é realizado. Nós temos, dentro da Política Nacional de Assistência Social, a própria lei orgânica, a LOAS, traz os conselhos como tendo papel de controle social, né? Então, passa a ser também esse acompanhamento de como a política pública está acontecendo em cada território. Então, por meio dos conselhos, né? Isso. E aí, Carlão? Renata sabe exatamente como fazer assistência social. Obrigada, Ivana, você também. Muito obrigada. Camila Castro, nossa presidente, Fran Moreira, Júlia, ajuda muito no Reciclando Futuro, Jailson Gomes, Dani, uma querida que ajuda muita gente,
Pastor Arnaldo, eu mesmo liderei um grupo de mães de especial e com minha pequena atitude mudou a cidade. Hoje temos um polo da PAI. Parabéns, Pastor Arnaldo. Parabéns. Muito lindo, né? Legal, né? TT Guidin, obrigada, Maitê, pela presença, pela abordagem do tema. Maitê também é assistente social, parabéns para você também. Gente, eu vou pedir desculpas para as pessoas que eu fiquei sempre. Meu pai, te amo. Meu pai participa de tudo sempre. Meu pai e minha mãe. Ai, Um que beijo, meu legal. pai, pra minha mãe, pro meu esposo. Eles estão. Meu pai sempre tá online. Fica bravo se eu não aviso ele quando eu vou fazer qualquer entrevista. Eu posso falar a mesma coisa, falar besteira, mas ele quer me assistir. Que meu pai é Que do legal. Rio. Obrigada, pai, te amo. MBs Ar-Condicionado, José Mário Tranquilini, o projeto dele também é incrível, mudou muitas vidas em São Sebastião. João Fernandes, Pastor Edmilson e Madalena, boa noite, Pastor Edmilson da Estrutural, muito obrigada pela sua participação. Iris, assunto de suma importância, com certeza, Iris. Silmara, se não tivermos a família como base, não temos Deus em nossas vidas, falando aí essa importância do fortalecimento dos vínculos familiares. Antônia Vasconcelos, bom, Eridan, tô passando, minha mãe aqui, duas mulheres maravilhosas, parabéns pelo profissionalismo e dedicação. Ah, mãe, você é linda. A ONG Vida Dona Selma do Trecho 3. Renata, você pensa mesmo na comunidade. Precisamos de muitos psicólogos para os nossos jovens e mulheres. Essa pandemia mexeu muito no psicológico deles, mexeu, né? É verdade, a gente tem percebido e vamos trabalhar para conseguirmos colocar mais psicólogos, de uma forma ou de outra. Dona Selma, você sabe que eu vou trabalhar, a gente vai fazer isso juntas. Rosângela Ferreira, Fabiano Mendes, Roberto Almeida Áureo. Gente, eu vou pedir perdão por não conseguir terminar de assistir aqui. Arthur, nunca pare de sonhar, nunca. Consegui, cheguei até o final, talvez eu tenha pulado um ou outro. Magali, boa noite, Magali. Você é uma querida. E Claudinei, boa noite também, muito obrigada. Eu vou terminar por aqui. Ame o tema e parabéns. Consegui passar rapidinho todos, porque eu estourei o tempo, né? Mas eu quero agradecer muito pela participação de vocês. Eu fiz questão, mesmo estourando um pouco o tempo. Peço desculpa, viu, Gabriel? Desculpa, Gabriel, Carol, desculpa. Mas eu queria muito poder, né, ver o comentário de vocês para que vocês estivessem participando aqui conosco. Eu acabei ficando empolgada com a presença aqui da nossa ilustre secretária. Passei um pouco do tempo, mas creio que vocês compreendem. E é isso, eu quero agradecer muito, desejar uma boa noite, agradecer a nossa secretária e também manda um beijo aí, se despede do nosso pessoal e até a próxima, né, secretária? Então, quero também aqui cumprimentar em nome do nosso ministro, Ronaldo Bento, né, um ministro que nós nos orgulhamos muito, que é muito técnico, que é uma pessoa voltada a essa dedicação à população. Quero agradecer a minha equipe, a equipe da Secretaria Nacional de Assistência Social, porque esse trabalho só é possível porque cada um, né, nesta equipe tem contribuído. E aí quero fazer esse agradecimento em nome do nosso diretor Sérgio Chiara, que veio me acompanhando aqui no programa, até porque ele é o responsável por o departamento do terceiro setor. Então, Sérgio, em teu nome, cumprimento toda a nossa equipe. E fazer um agradecimento muito especial a quem nos acompanhou, né, Renata? Quem esteve aí, alguns dando a sua opinião, contribuindo, outros acompanhando. Mas eu espero que tenha sido, assim, de muito valor para cada um, de acrescentar conhecimento. Quero te agradecer pelo convite, porque é um espaço em que a gente pode falar dessa política pública que a gente tanto acredita. Muito obrigada mesmo. Espero que em breve eu possa ir conhecer o Instituto, que eu vejo tanto falar, mas ainda não consegui conhecer, né? Mas nós vamos sim ter essa oportunidade. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.